Então, no Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 4, dependendo do humor de Srimati Radhika, Krishna aparece na forma de Gauranga. E também com a compleição de Srimati Radhika. Krishna aceitou o humor e a compleição de Srimati Radhika, e aí ele apareceu nessa forma de Gauranga. Nama Sankirtana Prachara, o que é isso? Isso é bhajana. Isso é externo. O que é interno? Então, qual foi a razão interna para o aparecimento de Deus como Mahaprabhu? O pregado Nama Sankirtana é uma razão externa. Há duas razões internas. Krishna Lila na manifestação de Krishna na sua Krishna Lila, havia algumas coisas ainda faltaram, estava incompleto. Qual é o limite máximo do amor de Srimati Radhika? Krishna estava pensando. Por que Srimati Radhika estava sempre absorta em loucura transcendental por mim? Srimati Radhika ela anseia tanto na sua separação por Krishna. Quando ela vê
uma árvore está mal, ela acha que é Krishna e a abraça. De noite, ela tenta abraçar a escuridão. Qualquer elemento relacionado a Krishna, faz com que ela entre nesse humor transcendental. Quando dois galhos se abraçam, é o som da flauta de Krishna. Ela se absorve na loucura transcendental. E Krishna fica observando e ele pensa, nossa, eu não sou assim. Nossa loucura transcendental, ela abraça as árvores. Mas o que é este prema? Peraí, vai dar certo. Mudou sozinho aqui, mas acho que eu vou conseguir mudar. Consegui. É isso, deu certo. Agora deu. Veio. Haribol. Beleza. Obrigada. Que doçura é essa? O que tem em mim? Que se Materádica fica saboreando. O que é que eu tenho? É como? O que tem de tão doce em mim que se Radharani sempre fica saboreando? Então, os alimentos podem ser mastigados, chupados. Tem 4 tipos de prasada. Tem Chabda, Chaturvidashi Bhagavat Prasada. Então, qual Mahaprasada você pode mastigar e comer? É o arroz. Arroz, pão, chapati. O segundo é saca. O que é isso? Como manga que você chupa. Então primeiro você mastiga. Aí você pega a manga e começa a chupar. E o terceiro é beber, tipo, como você lambe o mel. Então, à medida que o bebezinho nasce, a primeira coisa que é colocado na boquinha do bebê é o mel. As pessoas falam, por que você fala palavras tão doces? Porque sua mãe colocou mel na tua língua, né? E vocês são amargos porque a mãe de vocês não te deu mel quando você nasceu. Fala palavras duras.
Significa que a mãe não deu mel para o bebezinho quando ele nasceu. É por isso que na cultura védica, quando o bebezinho nasce, primeiro se dá um pouquinho de mel. Então, o último é aquilo que você bebe. Por exemplo, leite, limonada. Mas Shrimati Radharani, nesse contexto, então, após ver a minha doçura, com seus olhos, Radharani lambe a minha doçura. Que doçura é essa que eu tenho? Ela sempre abre os olhinhos dela e bebe a minha doçura. Que doçura é essa? Às vezes num humor neutro, às vezes num humor raivoso, irado, num humor bravo, ela saboreia essa minha beleza. Que doçura é essa que Shrimati Radharani está sempre bebendo com os seus olhos? O que é isso? Quando ela se encontra comigo, o que ela sente? Quais são os sentimentos dela? Certo dia, o que aconteceu? Então tem a razão primária e a secundária. Então a razão primária é pelo chamado de Advaita Acharya, as razões pelas quais Mahaprabhu apareceu. Quando Advaita Acharya viu que as pessoas em Navadvipa não estavam seguindo as regras, os eruditos não estavam falando das escrituras direito. Esses são os sintomas de Kali Yuga. Os brahmanas estavam brigando entre si. E as pessoas estavam adorando semideuses e semideusas, Kali, Durga, adorando-os, matando animais, pessoas, bodes, para oferecer aos semideuses. A semideusa Kali, o pessoal mata bodes para oferecer a ela, matava bodes, as pessoas. E as pessoas estavam bebendo álcool. Então, vendo isso, o Advaita Acharya, ele ficou com raiva. Ele estava pensando: quem é Advaita Acharya? É a forma combinada de Mahavishnu
e Sadashiva. Então ele pensou, eu sou o criador e o destruidor. O dever dele é o Srishti. Mahavishnu faz a criação e Sadashiva é encarregado da destruição. Por essa razão, Advaitacharya estava pensando, eu posso criar e destruir. E aí um sonho aéreo, uma voz aérea veio. E Advaitacharya E aí veio uma voz aérea e falou, Advaitacharya, tenha paciência. O seu mestre irá aparecer, Gaurasundara. Seja paciente. Muito em breve, a sua deidade, adorável Vrajendanandana, Shanasundara, que é a origem de todas as encarnações, irá aparecer em Navadvipa. Então a ira de Advaitacharya um pouquinho se aliviou, diminuiu. E aí Advaitacharya estava pensando, muito em breve, quando que é logo? Vai aparecer logo. Mas logo não tem uma data certa. Então, por essa razão, Advaitacharya, o que ele fez? Ele pegou a Ganga Jala e a Tulasi Patra e ofereceu a Deus para que ele aparecesse agora. Ele pensou, você tem que vir agora. Então ele ofereceu Tulasi Ganga Jala. Se você oferecer a isso a Govinda, Govinda diz, eu me vendo a você, se você me oferecer Ganga Jala e folha de Tulasi. Deus se vende completamente para quem lhe oferece isso. Se a gente oferecer isso a Deus, Deus diretamente virá. Então, ele estava completamente vendido. Eu me vendo. O Senhor é Bhakta Vatsalya. Por quê? Se o devoto lhe oferece folhas de Tulasi Ganga Jala, o Senhor diz, eu estou completamente vendido a você. Então, o chamado de Advaitacharya é a primeira das razões internas do aparecimento. Então, a distribuição de Krishna Prema também foi feita porque é o único modo das pessoas conseguirem Krishna Prema. Então, geralmente, nas outras Kali Yugas, vem uma encarnação e não o próprio Krishna. Não é assim como foi aqui. E esse prema não pode ser dado pelas outras encarnações. Mas nessa Kali Yuga, Deus fez um voto. Eu irei dar Braja Prema para todos. E ele está distribuindo
o prema, como por meio de Nama Sankirtana. Nama Sankirtana, por quê? Porque nesta era de Kali, o dever é esse, é fazer Nama Sankirtana. Então, por meio de Nama Sankirtana, ele distribuiu prema para todos. Então, ele estabelecer Yoga Dharma, Yoga Dharma dessa era, né? O dever dessa era. Essa é uma das razões. Então, o próprio Senhor aparece para estabelecer o Varnashana Dharma. Isso é externo. As pessoas demoníacas se esquecem do Varnashana Dharma. Porque nessa existência material há dois tipos de pessoas. Uma tem humor de semideus e outra de demônios, devakas e asuras. Então as pessoas demoníacas fazem o quê? Tentam destruir o Varnashana Dharma. E qual será o efeito disso na sociedade? O que eles fazem afeta toda a sociedade. No Mahabharata, Bhishma Pitamaha diz isso. O tempo é muito poderoso. Pelo curso do tempo, as jivas fazem bom ou mau karma. Então tem 5 coisas: Jiva, Prakriti, natureza, tempo e karma, e Bhagavan. Prakriti significa natureza. Jiva, Kal em karma, tempo e karma. O tempo está fluindo. Então, de acordo com os modos da natureza, Tamaguna, você vai fazer bom ou mau karma, até o ato de dormir à noite. As divas estão fazendo karma. Quem está nos forçando a fazer as coisas? Raiva, luxúria.
Por meio disso, a gente faz karma por causa disso, Rajaguna. Que as Jiva está fazendo karma e sofrendo as reações. Aqueles que têm uma natureza demoníaca, Asurika Swabhava, significa o humor da ignorância, Tamasiki. Aqueles que têm isso irão destruir o Varnashana Dharma. Quando Vrajaguna e Tamaguna se incrementam, se aumentam, as pessoas se absorvem em luxúria e ira. E tudo é destruído. É por isso que Mahaprabhu estava pensando, eu também vim para estabelecer o Varnashana Dharma. As pessoas esqueceram-se disso. As pessoas esqueceram seus próprios varnas e ashramas, a religião. Os brahmanas esqueceram-se de seguir as regras dos brahmanas. Tem 6 regras: estudar os Vedas, ensinar os Vedas. Mas os brahmanas se esqueceram, não estavam seguindo isso. Os kshatras têm que proteger o país e o local. E os homens de negócios têm que tomar conta das vacas. Os vaixas são agricultores. Fazer negócios, tomar conta das vacas, cuidar dos negócios. Esses são os vaixas. E os shudras são aqueles que servem as outras 3 categorias. Mas as jivas, com o passar do tempo, as jivas vão se esquecendo de tudo devido à má associação. Então Chaitanya Mahaprabhu para estabelecer o Varnashana Dharma, ele apareceu na Gita. O Senhor está dizendo: os 4 varnas e 4 ashras que eu criei, por causa da natureza, todos estão seguindo. Isso é chamado Varnashana Dharma. Na Gita, Deus está dizendo sobre Jiva. Ela pode nascer em qualquer lugar, em qualquer família, em qualquer casta, a Jiva. Mas dependendo da sua natureza, das suas qualidades, ela vai ser classificada em alguma das 4 categorias. Depende da sua própria qualidade e qualificação. Você pode nascer numa família de Brahmana, mas se você não cantar o Gayatri Mantra, você não pode ser chamado de Brahmana. Os brahmanas não estão seguindo seus deveres, cantar os mantras. Tem essa concepção, eu sou um brahmana, mas esse é um ego. Os pais, o que eles fazem?
eles dão o cordão sagrado para os filhos. Então você recebe o cordão sagrado dos pais, mas não canta o Mama Gaita. Você só pensa, eu tenho cordão sagrado, sou o Brahmana. Mas a pessoa é comparada a um animal, se ela não segue os deveres. Você não vai se tornar um Brahmana só por usar o cordão sagrado. Se você der o cordão sagrado para um cachorro, você deve mudar a sua natureza e qualidades para se tornar um Brahmana. Você pode ter nascido numa família de Shudra, mas se você tiver a natureza de Brahmana, cantar mantra, seguir o bom comportamento, então essa pessoa será um Brahmana, porque o que define são as qualidades e a natureza. Gokarna nasceu de quem? Da vaca. Então você vai dizer, o filho da vaca é vaca. As pessoas dão esse argumento, Brahmana dá luz a Brahmana. Mas não. Se o Brahmana não segue as regras, ele é chamado de animal. Então, Gokarna por acaso era um animal? Era porque ele nasceu da vaca? Não. Ele era um Brahmana. Ele nasceu do ventre da vaca, mas ele era um Brahmana? Perdão, ele nasceu do ventre da vaca, mas ele era um Brahmana. E Dundukari, que nasceu de um ser humano, mas ele tinha uma natureza terrível. Então há vários exemplos. Não é pelo nascimento, é pela natureza e qualidades. Entenda. Então, Swabhava e natureza. Se você não seguir as regras de ser um Brahmana, você não é um Brahmana. O que Mahaprabhu fez? Ele estabeleceu esse Varnashana Dharma. A primeira razão é a razão interna a razão principal interna é saborear o amor divino de Srimati Radhika. Saborear a doçura do amor transcendental de Srimati Radhika. Essa é a primeira e principal razão interna para o aparecimento de Mahaprabhu. Krishna está pensando. Como que Srimati Radhika fica tão absorta? Chaitanya Mahaprabhu
dia e noite estava absorto na loucura de transcendental Srimateratka. Isso está no Bhagavatam. Em todo o Bhagavatam está explicado. Prema se manifesta de duas maneiras, encontro e separação. No reino do amor, onde Prema se manifesta, há o encontro e a separação. No reino do amor divino, há dois elementos, encontro e separação. No encontro, o Prema não é tão profundo. Você pode estar se encontrando fisicamente, mas será que a sua mente está se encontrando? Por exemplo, certa vez Krishna estava decorando o Srimateratka, colocando Shingara em Srimateratka, com flores, decorando os cabelos dela. E o que Srimateratka fez? O que ela estava fazendo? Ela estava pensando em suas saques. Ela estava com Krishna, mas não estava pensando em Krishna. Radhaji estava pensando. Ela pensou, as saques abandonaram tudo por mim. Mas eu as deixei e estão me encontrando separadamente com Krishna, sozinha. E estou absorta nisso. E Krishna estava pensando. Srimateradarani. A Dharani está comigo, mas está pensando, sua mente e coração está pensando nas sagas. Então ela está se encontrando comigo fisicamente, mas a mente dela está em outro lugar. Mas em Viraha, o que acontece? Você pode estar se encontrando fisicamente ou não, mas a mente está se encontrando, está se absorta no encontro, por meio do coração. E esse encontro e manifesta completamente uma doçura no encontro. Então, há 4 tipos de viraha e de separação e de encontro. Prema Vaitita, o último dos 4 tipos de separação. Purvaraga, quando o herói e a heroína, antes do encontro, eles se atraem um pelo outro. E aí, em separação, eles ficam pensando, quando é que a gente vai se encontrar? Isso é Purvaraga. No Venu Gita, isso é explicado. Após ouvir o som da flauta de Krishna, as gopis, elas estão ansiando tanto por encontrar-se com Krishna. Purvaraga. Então, o segundo, quando o herói e a heroína estão separados, vem a ira, Sneha Man Pranayaraga Aruraga. O prema condensado se manifesta na forma da ira. Quando o prema está muito condensado e muito forte, aí nesse momento vem a ira.
Então esse foi humano, e agora é pravassa. Pravassa significa quando alguém vai para outro país. Isso é chamado pravassa, quando a pessoa vai para qualquer outro lugar. E Prema Vaititya, ambos estão se encontrando, mas estão sentindo separação. Separação no encontro. Isso é chamado Prema Vaititya. Esse é o kata do Prema Sarovara, vocês conhecem, né? Há 4 tipos de encontros: Sanketa, Sampurna, Samrita. Então, ao encontro e a separação. Em Gambhira, os humores de Srimati Radhika, Mahaprabhu estava absorto nos humores de Srimati Radhika no Gambhira. Esse estágio é? Bhajadasa. São sintomas estágios externos de Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava cantando os santos nomes com os devotos, fazendo Nama Sankirtana com os devotos. Então ele estava conversando com os devotos. Ele estava com a consciência externa. E o outro, acho que é Artha Vata Vasha, Chaitanya Mahaprabhu, o que às vezes ele expressava suas autorrealizações na frente dos devotos. Às vezes ele revelava suas autorrealizações na frente dos devotos. Por exemplo, hoje eu fui ao Radhakunda e cantei os santos nomes. E sentado nas margens do Radhakunda, eu vi como Krishna é um grande enganador. Eu estava sentado nas margens do Radhakunda e eu vi como Krishna é um grande enganador. Ele estava se encontrando, brincando com as sakis. Então essa explicação é dada, essa consciência semi-externa. Antardasha. Quando Mahaprabhu está na consciência interna, ele não fala direito. Às vezes ele fica como uma tartaruga. As mãos, as pernas se encolhem que nem uma tartaruga. Ele se encolhe para dentro que nem uma tartaruga.
os membros dele se encolhem. E às vezes ele fica maior. Então, às vezes as juntas dele se separam e ele fica com um corpo muito, muito grande. E nesse momento eles produzem sons como Então é o terceiro estágio de consciência de Mahaprabhu. Então tem esses 3 estágios. Então tem o estágio externo, semi-externo e interno. E Sarupa Damodara falava slokas. E aí, por ouvir os slokas, o humor de separação de Mahaprabhu aumentava. E nessa separação, Mahaprabhu externamente parecia que ele estava sentindo dor, mas internamente tanta bem-aventurança ele sentia se manifestar. Então por fora ele estava triste, mas internamente tanta bem-aventurança estava lá. Esse é o humor. Por exemplo, por fora você vê tanta dor e sofrimento, mas internamente ele estava absorto em bem-aventurança. Então essa explicação é dada. Tem esses calma é da idade de 1 a 5, está falando dos 3 estágios de idade. E de 5 a 7, Pauganda. E após isso, começa o próximo. Então nas escrituras está dito da idade de 7 a 10 e de 11 aos 16 é a forma que chora. Em comarca? Comara significa comara. Comara
é Kamadeva. Kamadeva não dispara flecha nos bebês. As 5 flechas de Kamadeva. As 5 flechas de Kamadeva. Bana significa flechas. Então tem 5 tipos de flechas. Então solta todos os cupidos, solta os 5 flechas juntas. Com o Mara, no bebezinho ele não solta flechas, que é Kamadeva não joga suas flechas no bebê, ele vai embora. Então Kamadeva tem 5 flechas. Você sabe? Você conhece? Então tem 5 diferentes flechas de Kamadeva. Leiam o livro Joias do Coração. Está tudo lá. Se você não ler, você vai esquecer. Então tem essas panchas, essas 5 flechas de Kamadeva. Kamadeva, com as 5 flechas do cupido, decoradas com flores, ele joga em todo mundo. Ele jogou em Brahma, ele joga em todo mundo essas flechas. Ele joga ou não joga? Mas ele não joga. Mas ele não joga em quem? Em quem é um bebezinho, até os 5 anos de idade ele não joga. Porque não tem luxúria no bebezinho até ele fazer uns 5 aninhos. Mas aí quando a criança cresce, Kamadeva vai atacá-lo. E vai jogar suas flechas. De 5 às 11 é Balganda. Então, mesmo nessa idade, as flechas de Kamadeva não surtem efeito, mas a partir da idade de 16, essas flechas começam a ter muito efeito. O bebezinho está absorto em brincar. Quando ele cresce um pouquinho, ele começa a se atrair pelo sexo oposto. Isso é natural. E aí quando vem a velhice, vem no corpo. Dói aqui, dói ali, às vezes dor de cabeça. Então a mente fica absorta nessas dores. Então quando a velhice vem, toda a felicidade se acaba e você fica absorto em dores.
Então, na velhice, a mente fica absorta no corpo, porque o corpo não funciona mais. Então, os acharyas dizem: nós vamos fazer bhajana quando... Tem gente que fala: vou fazer bhajana quando eu estiver velha, agora está na hora de brincar, ter filhos. Quando eu ficar velha, eu faço bhajana. Mas esse é um pensamento tolo. Então, Prahlada Maharaj disse: comece a fazer bhajana desde de novinho. Mas quem não fizer bhajana na juventude não vai conseguir fazer na velhice. Por quê? Porque vai ter tanta preocupação, o tempo se passou. E a mente? Quando você está jovem, é como um papelzinho limpo, fresquinho. Mas quando você... Mas aí ao longo da vida você vai usando aquele papel para escrever tudo. Quando você já está velho, o papel já está todo escrito, não tem mais espaço para escrever nada. Porque já está tudo ocupado, os espaços já estão ocupados. Então tem gente que fala: na velhice eu vou fazer bhajana, mas não tem lugar para bhajana mais na velhice. Não é possível. Isso é verdade ou não é? Toda a vida você fica absorto em coisas materiais. E aí, se na velhice você quiser vir para o tempo fazer bhajana, você vai criar perturbação. Porque não tem espaço mais para escrever nada no papel. Na velhice, a pessoa está muito apegada ao corpo, porque tem muita dor. O estômago reclama. Dá para fazer bhajana na velhice? Você não consegue tolerar o calor, o verão, precisa de ventilador. O que Prahlada Maharaj está dizendo? Ele está ensinando que desde da juventude este corpo humano pode morrer a qualquer momento. Não há garantia de quando a morte virá. É por isso que assim que você puder, sem nenhuma demora, faça bhajana. Uma vez que você se absorve na vida material, não é tão fácil conseguir sair. Uma vez que a pessoa está capturada pela vida material, é muito difícil sair dali. Por exemplo, se alguém cai dentro do fogo, tirar a pessoa do fogo é muito, muito, muito difícil. Se você casa
e tem filhos, você vai ter que sempre cuidar do bebê por 8 anos. É verdade ou não é? Acho que é 18 que ele falou. Então, Bharata Maharaj, na juventude, ele abandonou tudo e foi para a floresta ver o Senhor. Mas aí o que aconteceu? Ele obteve um estágio muito elevado, mas ele ficou atraído por um bebezinho. Perdão, pelo um filhotinho de corça, um veadinho. Então esse ensinamento está sendo dado. Uma vez que a pessoa é capturada por Maya, não dá para sair, é muito, muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, não, é até possível. Tem uma pessoa perguntou para o Senhor Deus quanto tempo ainda tem de vida. 1 segundo. Então ele recebeu essa bênção. Então é possível tirar a pessoa de Maya. Eu não estou dizendo que é impossível. Eu não estou dizendo que você não pode fazer bhajana na velhice. Não estou dizendo que é impossível, não. Só estou dizendo que é extremamente difícil iniciar o bhajana na velhice. Então, Bharata Maharaj, então não critique, apenas sente-se sozinho e pense em Deus, mas na velhice não é possível. Geralmente é dito isso. Quanto dinheiro eu tenho? Qual é o meu saldo bancário? Como dividir o meu dinheiro com as heranças? Você Então tem essa história do Bhagavad, que o rei controlou a lente por 24 minutos. Então, eu não estou dizendo que é impossível fazer bhajana na velhice, mas é muito, muito difícil controlar a mente. Veja, 3 vidas foram desperdiçadas de Bharata Maharaj. Primeiro ele era o rei Bharata, e aí ele ficou apegado ao veado. E aí, a próxima vida, ele teve que ser Jadabharata. Então, o que Jadabharata fez? Eu não quero falar nada com ninguém. Ele era um Mahabhagavata. Ele estava absorto em se lembrar dos passatempos do Senhor. Então, seja cuidadoso. Alguém às vezes pergunta: Gurudeva, eu posso ser casado e fazer bhajana? Ah, você pode fazer bhajana, por que não? Mas veja o que vai acontecer. O ponto é que é muito duro, muito difícil. Você está lembrando dos seus filhos agora ou não estão?
Você está pensando na sua filha, no seu dinheiro ou não está? Por isso que Prahlad Maharaj fez esse sloka, manifestou um sloka. A pessoa inteligente vai começar a fazer bhajana na juventude. Comece agora. Não vá para a Maya. Se você se casar, você vai acabar tendo filho e vai ter que cuidar da criança ou não vai? Pergunte a si mesmo. Cadê o tempo? Pergunta para as pessoas se elas têm tempo. Não tem tempo de maneira alguma. A mente está lá, paralisada na família. Você está pensando na sua filha. Como arranjar aqui? Então, para encorajar, eu falo que sim, mas a verdade é que não é possível. Na juventude, o que acontece? Na idade jovem tem humor de paternal. Krishna está brincando com os amigos. E aí, quando ele ficou jovem, ele ficou mais velho, ele satisfez os desejos de dançar com as gopis, Srimati Radhika. Então essas três diferentes idades imatura, do Araka, a juventude dele está lá. Krishna se casou lá do Araka. Ele se casou com 16.108 rainhas. Tomar conta de uma esposa é muito difícil. O Senhor tomou conta de 16.108. E suas esposas eram muito lindas. Rukmini e Satyabhama não eram mulheres ordinárias. Radha e as gopis se manifestaram nessa forma em Dwaraka. Chandravalaki e Rukmini. Radha disse se tornou Satyabhama. Então não pense que as mulheres de Dwaraka são ordinárias. Elas não são nada menos, são manifestação das gopis de Vraja. Srimad Bhagavatam 1:36. Então qual é o nome? Havia um Rishi
Vishvamitra estava fazendo tapasya e austeridades. E aí chegou uma moça e ela estava dançando com tornozeleiras. E ele perdeu tudo, para ele foi perdido. Maia é muito poderosa. Mesmo Kamadeva, ele foi do Arakapuri, Kamadeva. Ele faz todo mundo dançar, Brahma Shiva. Mas esse mesmo Kamadeva, ele foi certa vez do Arakapuri. Hoje eu vou atacar Krishna, vou pegar Krishna. Então ele falou, antes de vir em mim, veja as minhas esposas. E aí elas estavam sentadas ali. E Krishna arrumou um pretexto para sair fora do quarto. E Rukmini e Satyabhama estavam todos dentro do quarto e Krishna saiu do quarto. Krishna, Kamadeva estava prestes a disparar as suas cinco flechas. As 5 flechas de Kamadeva. Mas após ver a forma das rainhas, o arco e flecha caíram da mão dele. Veja, isso foi só de ver as mulheres de Dwaraka. Imagina o que acontece quando se vê as gopis. As gopis são milhões de vezes mais lindas que as rainhas de Dwaraka. Então Krishna faz Rasa Lila. Quando ele fez Rasa Lila, Kamadeva foi lá. E aí ele convidou Krishna para a batalha. Krishna disse, ok, você quer lutar? Sim. É por isso? Você quer soltar suas flechas? O rei ele luta como? Com flechas. Krishna falou muito bem. Qual armas você quer usar? Ele falou arco e flecha. E qual arma que eu vou usar? Sim. E você quer você quer lutar dentro da casa ou fora da casa? Aí o Kamadeva falou, todo mundo luta dentro de casa, vamos nas margens do Jamuna. Então vamos lutar lá. O senhor falou, muito bom. E aí o que Kamadeva fez? Ele tirou suas 5 flechas e colocou-as no arco. O que o Deus fez? Ele se manifestou de uma forma tão linda que Kamadeva imediatamente desmaiou. Ele desmaiou. E aí Krishna falou, até que a Rasa Lila termine, ele só vai ficar desmaiado. Vocês conhecem até a história de quando ele foi até Shivaji.
após o desaparecimento de Sati, Shishadit estava sozinho sentindo separação dela. E ela nasceu como uma filha do Himalaia Parvati. Quando chegou a idade dela se casar, Himalaia estava pensando, com quem que eu vou casar minha filha? E aí ela falou, além de Shiva, eu não caso com mais ninguém. Aí ele enviou isso. Mas Shiva estava meditando. Como quebrar a meditação dele? Então eles pediram para Indra, ó, Nandana Syamasundara é eternamente Kishore. Há um local atrás do Banco Bihari, Kishore Purana. Kishora e Kishore Purana. Eles estão eternamente se encontrando em Vrindavana, neste local. Você mora em Vrindavana, mas não sabe? Você não sai nem do quarto, né? Nunca viu Kishorapura? Está perguntando para a devota. Você fica absorta em seu bhajana no quarto, né? Tudo bem. Então, continue brindando. Ela fica em Vrindavana fazendo página muito belamente. Quando ela chegou aqui na Índia, ela só tinha $50. E ela ficou tanto tempo em Vrindavana. Ela está fazendo muito bem, está falando da Amada Vidita. Aqueles que fazem página abandonam tudo. A vida material é destruída daqueles que fazem página. Quando você faz bhajana e mora em Vrindavana, todos os problemas são destruídos. Qual é o seu problema? O menino olha para a menina. Eles ficam correndo atrás de menino e menina em Vrindavana. Isso não é estar em Vrindavana. Tem gente que vai para Vrindavana e fica absorto nessas coisas. Definitivamente essa pessoa vai ser expulsa de Vrindavana. É verdade. O que eu vejo eu falo, eu não estou mentindo não. Então esse é o ponto que eu estou tentando estabelecer aqui. Kishore e Kishore. Radha e Krishna se encontram. Harikshetra. Então tem esse local um pouquinho longe do Banco Bihari. É o quê? Harituan. É Harituan. Krishna deu sinal para as golpes que ele ia se encontrar com as golpes.
Ele deu um sinal para as golpes. Onde que eu vou encontrar com vocês hoje? Então, às vezes, Krishna toca a cabeça. E aí, as golpes entendem. Hoje a gente vai no Keshava Kunda. Keshava Kunda. Keshava Kunda está lá. Está tudo escrito. Para fazer com que todos se lembrassem desses passatempos, ele manifestou esses lugares. Tudo isso. Por que o Santa Mahatma fica em Vrindavan? Para se absorver nesses passatempos transcendentais. Rupa e Sanatana costumavam dormir embaixo de diferentes árvores. E costumavam dormir embaixo de uma árvore e no dia seguinte trocar de árvore. Eles faziam esses passatempos. Vrindavan é muito linda, muito doce. Extremamente doces. Fique em Vrindavan, faça bhajan. Se você ficar apenas indo de lá para cá, isso não vai ser benéfico. Fique em Vrindavan e faça bhajan. Esse sloka é muito belo. Se não for possível ficar fisicamente em Vrindavan, em qualquer lugar do mundo que você esteja, se absorva em pensamentos de Vrindavan. Se você ler alguma coisa, você vai conseguir se absorver nesses passatempos de outra maneira, não. Então leia as escrituras. De outra maneira, a vida será desperdiçada. Esses rumores são muito lindos. Se absorva em cantar os santos nomes, de outra maneira você vai ficar conversando, batendo papo, haha, hu. Não é humor. Você não deve conversar os santos nomes conversando, esse não é humor, você tem que cantar os santos nomes pensando sobre os passatempos. Então chegou a hora, vamos honrar a praçada e nos preparar para ir para o programa, próximo programa. Uma rata. Então está falando do humor. O humor dos bengalis, todo dia muda. Vem pra minha casa, vem pra minha casa. Me parece que passou esse tempo todo. Não tem tempo para descansar. Passou esse tempo todo. Meu Deus. Passou 10 dias e eu nem reparei uma correria tão grande para lá e para cá. É bom ou não é? Mas o coração fica sempre absorto em Harinam e Harikata. É bom ou não é? É bom ou não é? Quando eu vou para o Brasil,
começa às 5 da manhã e a gente vai para caminhada matinal, tem Harikata. Aí depois volta, tem mais Harikata 3 vezes por dia. É bom ou não? Sempre o Absorto tem Harikata. Se você pensar em Harikata, seus problemas materiais vão embora. Mesmo se alguém morrer, você não vai ter problema. Se deixa morrer, não tem problema. Sempre se absorva em Harikata e não tenha conversas mundanas. Se você praticar isso, não precisa fazer mais nada. Já de Harilal aqui. Então, ele falou antes, quando a internet caiu, ele estava falando que tem os 3 tipos de cupido. O cupido que fica em Suarga, o cupido que fica e que perturba. Então vai ter um programa agora em outro lugar. Então ele falou do cupido que fica em Suarga, do cupido que fica em Duara, que é para Dilma, e do cupido original, que é para Jindananda, na Suma Sundara de Gopa Vrindavana. Estou falando de um bengali aqui que investiu todo o seu dinheiro em sebo. Na Bengala, você vê um morcego. Às vezes não tem tempo, não tem espaço. Está dizendo de uma pessoa que trabalha aqui, ele é muito pobre. Ele serve as vacas. E qualquer dinheiro que ele tenha, ele alimenta 500, 600 Vaishnavas. Você pode alimentar 500 pessoas? Se você tiver que alimentar 20 pessoas, já dá dor de cabeça, é ou não é? Mas ele está arranjando tudo muito belamente aqui. Esses são os humores dos bengalis. É o humor dos bengalis. Por isso que Mahaprabhu disse, quando Nityananda Prabhu estava em Jagannatha Puri, está escrito em Chaitanya Charitamrita. Ó Nityananda, não fique sempre comigo. Nityananda queria ficar sempre com Mahaprabhu, mas Mahaprabhu falou, não, vá para Bengala. Por favor, tome conta dos meus devotos. Cuide deles. O que está dito no Chaitanya Charitamrita? Os meus devotos são muito pobres. Então cuide deles. Eles estão tão absortos no meu prema. Proteja-os, cuide deles. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu deu instruções a Nityananda Prabhu. Vá para Bengala. No Chaturmasa, vá. E Nityananda Prabhu. Então, após Chaturmasa, você vá. Só 4 meses ele ficava em Jagannatha Puri com Mahaprabhu. Depois ele ia para Bengala. 4 meses ele ficava com Jagannatha Puri. Aí Mahaprabhu dizia, vai. Então Mahaprabhu disse a Nityananda, vai, pregue na Bengala.
E ele foi lá e deu o sadhu sanga, boa associação para todos.